Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44. E esta é a 14ª mensagem sobre o tema O Verdadeiro Evangelho. Todos acharam? Atos capítulo 13, versículo 44 em diante. E diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os judeus ouvindo isto, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes caio para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que é preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. E esse é aquele momento sublime de nós ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo. Aquela voz que nos ensina a Tua palavra, que nos ensina a Tua verdade. Aquela voz que traz paz para o nosso coração, que provoca um regozijo na nossa alma. Aquela voz que nos mostra o verdadeiro caminho a seguir. Então fala-nos nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ensinados por Ti, queremos aprender da Tua palavra, para que nós possamos Te servir melhor do que nós temos servido, para que nós possamos Te servir da maneira que o Senhor quer que nós sirvamos. Usa-me, Senhor, nessa noite como Teu servo, como Teu pastor, e dá-me a sabedoria, a inspiração, a unção, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra com verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus.
Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o versículo 48, olha, é de uma importância tremenda sobre todo o texto que nós lemos. Porque no versículo 48, diz que os gentios, ouvindo o que Paulo havia acabado de falar, o que Paulo havia acabado de proclamar, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E ele diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então Paulo pregou e creram. Quem foram os que creram? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui não está dizendo que eles foram destinados para a vida eterna porque creram. Porque é assim que a igreja ensina hoje. Não, você crê, aí Deus te destina para a vida eterna. Aí você passa a ter direito à vida eterna. Aqui não diz isso. Aqui diz o contrário. Aqui diz que eles creram naquilo que Paulo falou, porque eles eram destinados para a vida eterna, eram predestinados de Deus. Então essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade do Evangelho. A palavra de Deus, ela é pregada, às vezes através de um programa de rádio, de um programa de televisão, às vezes essa palavra é pregada num culto ao ar livre, às vezes no ginásio, num estádio de futebol, numa praça pública, às vezes na igreja, como estamos aqui essa noite. E aqueles que foram predestinados por Deus para a salvação, eles ouvem e creem. Eles respondem positivamente à palavra pregada. Só responde positivamente aqueles que foram predestinados para a salvação. E para que não tenha dúvida, abra em Romanos capítulo 8, versículo 30, perdão. Romanos 8, versículo 30. Então diz assim o apóstolo dos gentios: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu pergunto, quem são os que Deus chama? Quem são os que Deus chama? Está aqui. Aqueles que Ele predestinou para a salvação. Ele chama e faz o quê? Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Diga graças a Deus por isso. Agora, muita gente diz assim, pastor, como é essa chamada aqui? Que Paulo diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Como é que Deus chama? Essa chamada, meus irmãos, é quando Deus efetua em nós o querer e o realizar. Você vê, eu não conhecia evangelho de graça, eu era um ignorante de pai e mãe a respeito da Bíblia, eu só conhecia corrente, óleo, sal grosso, poeira santa, São Jorge, eu só conhecia essas coisas. Mas um dia eu ouvi uma pregação sobre esta palavra, sobre esta verdade eterna aqui de Deus, e Deus efetuou em mim o querer e o realizar. Como foi, pastor? Explica aí para mim, pastor, como é que foi isso aqui. Deus efetuou em mim o querer, sabe, uma vontade muito grande de abraçar essa verdade aqui. Deus efetuou em mim um desejo profundo de renegar o falso evangelho, o falso evangelho que eu preguei durante mais de 15 anos. Deus fez nascer dentro do meu coração um desejo muito grande, que eu não conseguia me conter, de romper com o aceito universal. E ao mesmo tempo, Deus também efetuou o querer. Quer dizer, aquilo que Ele efetuou de eu querer, né, Ele também efetuou o impulso para que eu colocasse em prática, para que eu realizasse aquele querer que Ele fez nascer dentro do meu coração. Eu não preguei mais o falso evangelho. Eu cheguei no púlpito da igreja e confessei o meu erro. Eu digo, olha, eu preguei errado. Tudo que eu preguei nesses 15 anos, esqueçam, passem uma borracha. Eu não preguei a verdade divina. Eu fui para a televisão, falei a mesma coisa. Nós tínhamos programa de rádio também, eu falei no rádio. Então, a chamada de Deus é isso. É uma chamada eficaz. Não é um apelo. Não é apelo. Só que, por não crerem nessa verdade aqui, os lobos vorazes,
Aquele que Paulo disse, olha, vão se levantar homens falando coisas pervertidas, vão se introduzir no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho. Eles se introduziram dentro da igreja e eles estabeleceram o sistema de apelo. O sistema de apelo está aí estabelecido na grande maioria das igrejas, na grande maioria dos cultos que são celebrados. Termina a pregação, aí o pastor manda tocar uma música suave, aí ele manda a igreja fechar os olhos, aí ele começa a fazer uma oração, e ele começa no final a dizer, e agora? Quem quer aceitar Jesus? Quem vai aceitar Jesus nessa noite? Quem quer tomar uma decisão? Aí levanta um, levanta outro. Quem quiser, vem aqui na frente do altar. Aí a pessoa sai do banco, vem para frente do altar. Aí ele não fica satisfeito porque veio poucas pessoas. Ele diz, mas ainda falta vir mais gente. Olha, aproveite. Se você não vier hoje, quem sabe você sai da igreja e o poste cai na tua cabeça. Aí você foi para o inferno, perdeu a chance. Aí tem gente que está ali, estava com a mínima vontade de aceitar nada. Aí ele diz, caramba, vai que o poste cai na minha cabeça e eu morro. Não quero ir para o inferno, não, deixa eu ir lá na frente. Aí se levanta mais uma porção de gente. Quem já presenciou isso? Levante a mão. É assim como eu estou dizendo ou não é assim? E o pior, meus irmãos, é que eles estão tão cegos, eles estão tão sem entendimento, que eles acreditam piamente que é esse sistema de apelo, é essa resposta que algumas pessoas, né, dão ao apelo que o pastor fez, que prova o agir de Deus dentro da igreja. Olha como Deus está agindo, olha como Deus está ativo aqui na igreja. O pastor que fez o apelo diz, irmãos, hoje foi legal, 20 almas foram salvas, 30 almas, 15 almas, sei lá quantas almas. Bom, a verdade, meus amados irmãos, é que esse método é completamente antibíblico. Não tem nenhum respaldo das escrituras sagradas. Só que aqueles que utilizam, a grande maioria, eles tentam forçar a barra, dizendo que Jesus fez apelo. Não, mas Jesus fez apelo. No ministério dele ele fazia apelo. Não, Jesus nunca fez apelo. Mas o pior é que eles mostram versículos para dizer que Jesus fazia apelo. Deixa eu mostrar para você. Vou mostrar 3 versículos. O primeiro está em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Versículo 21. Quando aquele jovem rico foi até Jesus, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E não sei o que, não sei o que. E aí Jesus sabia que ele era um fingido, sabia que ele não queria nada de vida eterna, aí colocou o jovem rico em prova. E quando colocou ele em prova, a máscara caiu. E ele mostrou a sua verdadeira face, né? Então no versículo 21 Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Esse é um versículo que eles dizem. Vou mostrar outro. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu ler o 16 também. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Outro versículo, olha, Jesus fez apelo. Tem mais um. Capítulo 2, versículo 14. Marcos mesmo. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ora, dizer que isso aqui é Jesus fazendo apelo, meus irmãos, isso é distorcer completamente o verdadeiro sentido do texto bíblico. O Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, ele nunca falou que uma única pessoa tenha usado o livre-arbítrio para tomar uma decisão em favor dele. Você já viu Jesus falando alguma vez na Bíblia isso? Que o homem usou o livre-arbítrio e tomou a decisão e caminhou na sua direção? Nunca. Pelo contrário. Jesus ensinou que o homem não tem livre-arbítrio. Lembra que nós vimos hoje aqui de manhã? É bom recordar bem rápido.
João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A pergunta é: quais são os que vêm a Jesus? Todos aqueles que o Pai lhe dá. Se o Pai não der, não vai ninguém. Mas ele disse mais, versículo 44: ninguém pode vir a mim. Olha, ninguém pode, ele diz, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque o homem está morto espiritualmente. Ele não pode por si só vir. Tem que ser o Pai a dar, tem que ser o Pai a trazer. Mas no versículo 65, pela terceira vez, Jesus repetiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por isso que Jesus nunca fez apelo. Ele determinava: ops, vem, segue-me. Ops, venham atrás de mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ir embora. Não era uma proposta de apelo. Ele não colocava as coisas para que as pessoas decidissem se ia ou se não ia. Não, absolutamente não. É porque ele mesmo efetuava nessas pessoas o querer e o realizar. E as pessoas prontamente obedeciam à ordem dele. Prontamente, sem discussão nenhuma. Aliás, tudo como ele mesmo ensinou, né? Capítulo 10 de João, veja só, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas têm livre-arbítrio e decidem se segue ou se não segue. Não. Ele está afirmando categoricamente: as minhas ovelhas, minha, quer dizer que é aquelas que não são ovelhas dele. Quem não é ovelha de Jesus é o quê? Cabrito do diabo. Por isso que as ovelhas são os cabritos. Essas minhas, está aqui, eu as conheço. Claro, foi ele que as criou, a sua imagem e semelhança. E ele diz: elas ouvem a minha voz, elas obedecem ao meu mandamento, elas ouvem a minha palavra e elas me seguem. Está aqui. Eu estava lendo um livro, é um livro devocional, eu gosto muito de ler livro devocional. E um pastor, lá da Inglaterra, do século XIX, ele conta um testemunho, que ele era um pregador que fazia apelo. Ele foi doutrinado assim, ensinaram a ele dessa maneira no seminário, e ele tinha um amigo que era um pregador do Evangelho da Graça de Deus. Aí, ele foi assistir o culto desse amigo dele. Acho que o amigo pregou uma mensagem maravilhosa, uma mensagem profunda, como essas mensagens que você está acostumado a ouvir aqui na Cristo é Vida, né? Aquela mensagem que impacta a pessoa, que alimenta o espírito, sabe? E ele disse: puxa vida, que mensagem tremenda, que mensagem maravilhosa. Ele disse: olha, ele pensando consigo mesmo, diante de uma mensagem dessa, eu tenho certeza que ele vai fazer um apelo. Olha, eu acho que todo mundo vai ficar de pé. Acho que não vai ficar um, até que já é convertido, vai se converter de novo. E ficou esperando. Acho que o pastor fez uma oração. Aí no final da oração disse: bom, agora não venham para cá chorando pela palavra que vocês ouviram. Voltem para a casa de vocês e coloquem essa palavra em prática. E ele disse: gente, ele não fez apelo. Ele mandou que as pessoas fossem para casa e colocassem. Porque tem gente que chora quando ouve a palavra, né? Se emociona. Ai, quero me consertar com Deus. Só da boca para fora. Às vezes não se consertam nunca, né? Então ele ficou surpreso, né? E eu quero dizer para você que isso que esse pregador contou, isso que o pastor da Graça de Deus fez, reflete exatamente a atitude de Jesus ao longo de todo o ministério terreno dele. Porque o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, ele não ficava preocupado
em que as pessoas colocassem os seus sentimentos em ação. Jesus não ficava mexendo com as emoções das pessoas. Jesus não estava preocupado em fazer apelo. A preocupação de Jesus, e basta você ler o relato de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, era que as pessoas colocassem em prática aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre esteve preocupado em que as pessoas ouvissem a sua palavra e elas assumissem uma postura de cristão. Ele não estava preocupado em fazer apelos para que as pessoas viessem e se prostrassem aos pés dele. Você não vê isso aqui na Bíblia em lugar nenhum. Então, dizer que Jesus fazia apelo é perverter o evangelho. Dizer que Jesus fazia apelo é um uso desonesto das escrituras sagradas. Aí você diz, pastor Carlos, e qual é o problema, pastor, de um pregador aí fazer apelo? O que é que se incomoda? O que é que isso prejudica? Não tem problema, faz apelo, quem ficou de pé ficou, quem não ficou não ficou, quem quiser vir à frente vê, quem não quiser vir à frente não vê. Não, o problema não é esse. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você nessa noite, que o sistema de apelos não é bíblico. E aquilo que não é bíblico não serve para a igreja. Concorda com isso, sim ou não? Segundo lugar, esse sistema de apelo leva a pessoa a crer que porque ela ficou de pé, ou porque ela levantou a mão, ou porque ela veio à frente do altar, ela já faz parte da família de Deus, ela já é uma pessoa convertida, ela começa a acreditar que ela até já nasceu de novo. Porque quando faz apelo, a pessoa vem na frente, aí faz aquela oração, tem gente que chora, aí no final o pastor diz assim, muito bem, a partir de hoje, você faz parte da família de Deus. A partir de hoje, Deus já escreveu o nome de vocês no livro da vida. Já ouviram isso? Já presenciaram isso? É assim como eu estou dizendo ou não é? Olha o perigo que é isso. Veja a gravidade disso. Criar nas pessoas uma falsa ilusão, uma falsa sensação de que elas são salvas sem que elas sejam salvas. Aliás, Jesus fez um alerta tremendo, sabe? Sobre esta possibilidade da pessoa pensar que é salva, quando na verdade não é salva. Veja em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Porque tem gente que acha que não há essa possibilidade. O que tem de gente dentro das igrejas que acham que são salvas e não são salvas, basta você ver que a maioria das pessoas tem medo quando fala da segunda vinda de Jesus. Ai, se Jesus voltar, tomara que não seja hoje. Por quê, irmão? Qual o problema? Eu sei lá, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Isso aí já prova tudo, né? Então veja só, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quer dizer que a possibilidade da pessoa estar dentro da igreja, se dizer um cristão, porque atendeu o apelo, porque levantou a mão, porque veio à frente do altar, e não entrar no reino dos céus. Não ser uma ovelha, não ser um salvo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, naquele dia que ele voltar, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Quer dizer, não temos nós pregado a palavra, não temos nós anunciado a palavra em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Interessante, né? Quer dizer que há a possibilidade de uma pessoa pregar a palavra em nome de Jesus. Há a possibilidade de uma pessoa operar milagres, está aqui. Expulsar demônios, aqui era antes da cruz, podia se expulsar, hoje não. Hoje não tem esse negócio de expulsar demônios, isso é uma fraude. E mesmo assim, não ser uma pessoa de Deus. Não ser uma pessoa salva. Leia o versículo 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Pregava,
operava milagres, expulsava demônios, e no dia da volta, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Vocês não fazem parte do meu povo. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas daqui. Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, um pregador maravilhoso da graça de Deus do século XIX. Spurgeon costumava dizer assim: com muita frequência, aqueles que são convertidos, entre aspas, em meio à euforia, morrem assim que a euforia acaba. Ele estava dizendo o seguinte: aqueles que se dizem convertidos porque alguém mexeu com o emocional deles, às vezes é uma música que mexe com a emoção, às vezes você vai falando coisa que leva a pessoa às lágrimas, é a manipulação das emoções. Aí você força uma barra, a pessoa levanta a mão, a pessoa vem à frente do altar, ela começa a acreditar que naquele momento ela se tornou um cristão, um filho de Deus, que ela está salva, mas tão logo passa aquele impacto emocional, acaba também toda a segurança que ela tinha. E é verdade. Eu li também: pastor, por que o senhor fala tanto de pastores da Escócia, da Inglaterra, e não fala assim do Brasil? Porque eram pregadores da graça de Deus. Hoje é coisa muito rara. Eram homens que pregavam esse mesmo evangelho que eu prego. Eram homens que proclamavam o mesmo evangelho que Paulo proclamou. E esse velho pregador escocês, ele dizia assim, na época dele: em cada 50 pessoas que atendem um apelo, 45 pessoas ou mais nunca demonstraram ter uma vida regenerada. Olha, ele pesquisou. Enquanto ele não pregava a graça, ele foi fazer uma pesquisa. Ele disse: olha, em cada 50 que atendem um apelo, 45 ou mais nunca mostraram ter uma vida regenerada. Nunca. Então é muito cruel isso aqui. Um pastor disse que ele estava pregando, fazendo uma pregação num culto, e era um culto evangelístico, né? Tinha muitos convidados, muitas pessoas que foram trazidas pela primeira vez. Aí ele percebeu que tinha muita gente nova. Ele disse: opa, hoje é dia de salvar almas. Hoje é o dia de o Senhor fazer uma grande obra. Olha, eu nunca vi nada igual a esse aí que eu vi. Sabe o que ele fez? Quando ele observou que tinha muita gente nova, chamou um diácono e disse assim: ó, você vai lá atrás, tem 2 tonéis de lixo. Prepara uma cartolina. Num você bota assim céu, cola no tonel. No outro você bota inferno, cola no outro. E traz os 2 e põe aqui na frente do altar. Aí o diácono correu, preparou e trouxe 2 tambores. Aí ele pregou. Aí no final, ele disse assim: quem está pela primeira vez aqui? Quem ainda não é cristão? Quem ainda não se converteu? Fique de pé. Aí ficou uma porção de gente de pé. Aí disse: muito bem, pois agora eu vou mandar entregar a cada um. Tinha mandado o diácono preparar também os cartões. Aí se entrega a cada uma dessas pessoas um cartão desse. Aí deu um cartão em branco. Agora escreva seu nome. Aí a pessoa escreveu o nome, né? Esse agora saia do banco e forma uma fila aqui no corredor. Igual a essa eu nunca vi. Agora você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. Agora você vai decidir o teu destino. O que é que você quer? Céu ou inferno? Escolha e coloque aqui o teu nome dentro. Hã? Tava uma campanha na Universal assim, é? Não, você tá de brincadeira, Rodrigo. Ah, dava. É. Dava uma campanha lá para eles, né? Olha, 100% das pessoas que estavam naquela igreja, que não eram ainda convertidas, adivinha onde elas colocaram o cartão com o nome? No céu. Aí que o pastor: muito bem, meus parabéns. A partir de hoje, vocês são nossos irmãos em Cristo. A partir de hoje, vocês fazem parte do corpo de Cristo. A partir de hoje, vocês se tornaram filhos de Deus. Agora veja bem, por favor. Eu não estou dizendo que nenhuma pessoa que atendeu um apelo um dia não seja salva.
Eu não estou dizendo que não tenham pessoas salvas entre aquelas que atenderam o apelo. Não estou dizendo. Aqui tem pessoas que atenderam o apelo antes de conhecer a graça de Deus, congregaram em igrejas onde esse era o método estabelecido. Então eu não estou dizendo isto, por favor, entenda. É claro e evidente que há pessoas salvas, mas eu quero dizer para você uma coisa: não por causa do apelo que foi feito, mas pela ação sobrenatural de Deus no espírito daquela pessoa. Independente se tivesse havido apelo ou não, ela se converteria. Não foi por causa do apelo, foi por causa da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então o problema é que esse sistema de apelos, ele acaba gerando dois tipos de conversões: a conversão verdadeira e a conversão falsa. Olha o problema que é isso. E o mais grave que eu acho é que os dois tipos, ambas as conversões, a verdadeira e a falsa, são aceitas pela igreja como sendo verdadeira. Ficou de pé, levantou a mão, é aceito. Pode ter alguém que está ali porque o Espírito tocou verdadeiramente nele, mas os outros que não foram tocados também são aceitos como sendo pessoas convertidas, como sendo pessoas de Deus. Por isso há essa mistura terrível do joio com o trigo. Hoje você vê dentro das igrejas o lobo misturado com a ovelha. Não se consegue mais distinguir quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Hoje, meu irmão, atender um apelo, tem uma Bíblia, né? Usou expressão religiosa, já é tido como salvo, já é tido como ovelha de Jesus, já é tido como uma pessoa convertida. Então esse método é falso. Ele não está de acordo com a Bíblia. Ele produz falsas conversões. Ele depende de técnicas de manipulação, sabe, dos sentimentos das pessoas. Os pastores têm uma técnica. Aí manipula, até forçar a pessoa a uma decisão. E mais do que isso, esse método, ele nega a soberania de Deus. Nega a soberania de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui em Atos, capítulo 17, que vai ilustrar o que eu estou falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32 em diante. Paulo chegou na cidade de Atenas, na Grécia, uma cidade onde predominava a idolatria, onde predominava a adoração a muitos deuses. E o apóstolo Paulo vai ao Areópago e faz uma pregação tremenda, uma pregação cheia de verdade, uma pregação profunda, apontando todos os erros doutrinários que aquelas pessoas estão envolvidas. E Paulo conclama as pessoas a um arrependimento. Vocês estão equivocados, vocês estão errados, vocês estão crendo de uma maneira contrária ao Deus Todo-Poderoso. Se arrependam disso. Ora, como foi que as pessoas reagiram à pregação de Paulo? Vamos ler o versículo 32 em diante. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, Paulo pregou sobre a ressurreição, né? Uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outro mais. Olha só, a reação à pregação do evangelho hoje continua seguindo esse padrão aqui. Sempre que o evangelho é pregado, há sempre três tipos de reações. Uns escarnecem, rejeitam a verdade abertamente, escancaradamente. Eu não creio nisso, isso é uma heresia, não quero nem saber. Tem gente que se retira na hora de uma pregação. Eu já tive numa igreja pregando, uma igreja batista. Eu não tinha pregado nem 10 minutos ainda. E um casal levantou e foi embora. Isso é heresia, isso é heresia. Renegou, está aqui, ó. Outros ouvem, ficam meio cabreiros. Às vezes assim, poxa, gostei, viu? Vou estar aqui na igreja, estarei de volta.
Quantas vezes você já pregou quando chega em Recife no táxi, do aeroporto para a igreja? Quantas vezes eu já preguei? Puxa, que maravilha! Aí você fica todo empolgado, né? Gasta 2 horas com o sujeito. Olha, estarei aqui na igreja. Pode me aguardar, pastor. Quantos apareceram? Está aqui, ó. A respeito disso, em outra hora nós te ouviremos. Outra hora nós te ouviremos. E alguns creem de todo o coração, irmãos. Abraçam a verdade. Se agregam ao corpo de Cristo. Está aqui, ó. Então, toda vez que o evangelho é pregado, essas 3 reações aqui vão se fazer presente. Até mesmo quando é um culto de membros. Mesmo que não seja um culto evangelístico. Você vê isso. Às vezes num culto de domingo, onde 100% quase das pessoas são pessoas que se dizem convertidas, pelo menos eu espero que sejam. E às vezes Deus fala de uma forma tão profunda, e tem uns que dizem, não é bem assim. Não, isso é o pastor que está falando. Essa coisa de vir domingo de manhã, vir domingo à noite, não é dessa maneira não. Eu vou fazer o meu modo, Deus está no controle. Outros dizem, não, olha, a coisa é séria, viu? A partir de hoje eu vou mudar. E não mudam. Outros ouvem e apresentam uma transformação da água para o vinho. Instantaneamente. Está aqui. É por isso, meus irmãos, que a missão do pastor é pregar a palavra de Deus com verdade. É pregar a palavra de Deus com fidelidade. E deixar o resultado a cargo de Deus. Eu não tenho que me preocupar com o resultado da minha pregação. Quem faz a obra da conversão é o Espírito Santo. É Deus quem efetua o querer e o realizar. É Deus quem vai salvar os eleitos dele, no tempo dele, sabe? Da maneira que ele quer, como ele queira e aonde ele queira. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, se o pastor confia que a palavra de Deus é suficiente para salvar o seu povo, se ele acredita piamente que não há necessidade de usar nenhuma estratégia humana, olha, de imediato ele abandona esse sistema de apelo. Se ele confiar que a palavra de Deus é suficiente, que não precisa usar estratégias humanas, não precisa manipular as emoções das pessoas, ele imediatamente abandona o sistema de apelo. Ele passa a ficar preocupado somente com o mover de Deus na vida das pessoas. Ele não se preocupa mais com resultados numéricos. Porque infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, hoje, meus irmãos, o sucesso de um ministério, seja ele qual for, é medido pelo número de pessoas que estão nos cultos. Se passar e a igreja estiver superlotada, meu irmão, olha, o ministério de fulano é abençoado. Muito abençoado. Um dia desse, uma pessoa aqui da igreja teve a cara de pau de falar isso para mim. Não, pastor, eu conheci fulano de tal, até, eu não vou falar não para não dar dica de quem é. Aí disse assim, olha, pastor, ministério é abençoado, viu? De como que é abençoado? Lotado. Eu digo, isso é que prova que o ministério é abençoado, rapaz. O cara saiu da Internacional da Graça, fez rebelião, abriu igreja, e você está dizendo que ele é um abençoado, né? Então, o sistema determinou isso. Não importa os meios que o pastor empregue, não importa. Se aqueles meios que o pastor está empregando atrair multidões, o templo ficar superlotado, ele passa a ser visto por todo o sistema religioso como um pastor bem-sucedido. Então olha que coisa triste. Enquanto a minha Bíblia diz que o sucesso de um ministério vem através da fidelidade a Deus, esse sistema diabólico de apelo define o sucesso como um prédio lotado. Olha, está lotado, está abençoado. Eu fui a semana passada ali na livraria. Aí o pastor, dono da livraria, disse, poxa, passei na frente da sua igreja. Eu digo, foi? Domingo de manhã.
Rapaz, tinha muita gente, né? Você tem um ministério abençoado. Eu digo, quer dizer, se tivesse pouca gente, não era um ministério abençoado. Não, foi o que você acabou de falar. Né? Olha, meus irmãos, igreja bem-sucedida não é um prédio cheio de gente. É gente cheia de Deus. Isso é que é igreja bem-sucedida. Não é um prédio cheio de gente, é gente cheia de Deus. E para isso acontecer, o pastor tem que ser absolutamente fiel à sã doutrina. Senão nunca vai ter gente cheia de Deus. Vai ter muita gente cheia de vento. Tem gente que vai para esses lugares aí sai de lá cheios de vento. Só de vento, nada mais do que isso. Profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 28, diz: o Senhor, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, o que define o sucesso de um ministério, irmão, é a fidelidade, é o pregar a palavra com verdade, não é o número de membros. Não é o número de membros. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Se eu tivesse passado toda essa semana que estamos encerrando hoje, usando o programa de rádio e dizendo assim, desde a segunda-feira começasse, domingo que vem vai ser um domingo super especial. Estou me consagrando com jejum. Olha, muito jejum. Estou acordando de madrugada, mesmo que dormisse que nem uma pedra. Mas eu vou orar. Olha, e Deus vai curar todo mundo. Deus vai curar você que está desenganado dos médicos. O que você acha que isso, o efeito que isso produz numa pessoa que está ouvindo em casa e que está desenganada dos médicos? Enche a pessoa de quê? Esperança. Olha, eu vou lá. Você que tem dores, você que tem doenças que os médicos não descobrem a causa. Aí começa aquela história, né? Olha, vou orar pela prosperidade. Você que tem um sonho de montar um negócio e não tem conseguido. Quantos têm esse sonho? Você que está precisando de um aumento de salário. Olha, domingo vai arrebentar a boca do balão. Eu vou orar, meu irmão. Você vai ter aumento de salário. O teu chefe vai ficar doido para te dar aumento. E ainda vamos distribuir o óleo ungido de Israel. Aí, né? Olha, esse óleo está consagradíssimo. Veio de Israel, viu? Mesmo que tenha sido comprado ali no Bom Preço ali da como é o nome daquela da Bezerra de Menezes, que é pertinho daqui. Quantas pessoas você imagina que estariam aqui hoje? Né, Lima Júnior? Sim, ó. Olha, isso aqui, esse templo aqui não comportaria as pessoas. Quando eu era da Seita Universal, cada reunião que eu fazia, porque lá não é culto, é reunião. Aqui mesmo, na Tristão Gonçalves. Quem foi daquela época? Tem alguém aqui? Oh, amém. Irmã Salete, irmã Graça, Dona Ana, a irmã abençoada, aquela irmã lá. Irmã Terezinha, né? As irmãs que estão do lado de cá. Olha, irmão Daniel também. Cada reunião que eu fazia, você sabe quantas pessoas iam pela primeira vez? Porque eu atraía através da televisão. Cada reunião variava. Semana que dava mais, semana que dava menos. Mas nunca dava menos de 180, 200 pessoas. Pela primeira vez. Quem testemunhou isso? Só ela testemunhou, dona Ana. Você viu isso, irmã? Viu isso, irmã? Quem está pela primeira vez? Aquele mar de mão. Vem aqui na frente, lembra? Enchia tudo isso aqui, os corredores.
Quem está hoje aqui pela primeira vez? Levante a mão aí. Quem está hoje aqui nessa noite pela primeira vez? Nenhuma. Perdeu a unção. Ah, Jesus amado. Perdeu a unção. Coitado do pastor, não era tão abençoado. Agora está amaldiçoado. Vocês estão entendendo o mecanismo da coisa? Entenderam? Você prega a palavra, a verdade. Olha, só quem é ovelha vem. Se você pregar a mentira e mexer com as emoções, catucar a necessidade da pessoa, até os cachorros vira-lata vem também. Cachorro, eu entendi o que esse cara falou, eu vou lá também, uau, 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 e entra o cachorro também na igreja. Olha só. Abra, por favor, em Mateus capítulo 22. Você vai entender por que essa diferença. Hoje não tem nenhum convidado aqui. De manhã tinha... Quantos? Umas 8 pessoas, né? De manhã tinham 8 pessoas pela primeira vez. Hoje à noite não tem nenhuma. Você vai entender. Mateus capítulo 22, versículo 14. O Senhor Jesus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos são chamados? Porque nós não sabemos quem são os escolhidos. Quando eu prego a palavra num rádio, quando eu prego a palavra num culto, quando eu prego a palavra numa praça pública, num evento público, eu não sei quem são os escolhidos de Deus. Eu estou pregando para todos, todo mundo ouve, mas só os escolhidos de Deus respondem positivamente. Então muitos são chamados, poucos os escolhidos. Dá para você ter uma ideia quantas milhares de pessoas ouvem o nosso programa durante a semana? Uma palavra dessa, uma verdade dessa, que mudou a minha vida, mudou a tua também. Olha, não tem nenhum convidado na igreja. Agora eu vou te mostrar o outro lado da medalha. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. O Espírito Santo fala e diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha o versículo 2. Como eles estão pregando heresias, como eles estão renegando a soberania de Deus, pouca gente vai querer saber desses caras. O que é que diz a Bíblia? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer que onde há práticas libertinas, onde há falso evangelho, via de regra, há multidões. Está aqui. Está aqui. Volto a repetir. Se eu tivesse passado essa semana inteira prometendo que seria o domingo da vitória, vou distribuir a rosa ungida. Você vai pegar a rosa, você vai levar para casa. Olha, o mal que tiver na tua casa vai sair. As portas fechadas vão se abrir. Se eu tivesse passado a semana toda anunciando que eu ia distribuir o sopro de Deus, o cara estava na televisão, meu irmão, anunciando que ia distribuir tal dia o sopro de Deus. Eu digo, onde é que esse cara foi inventar isso? Como é que é isso? Porque lá não diz que Deus soprou o Espírito, né? Aí ele disse: olha, eu não sou representante de Deus, então o meu sopro é o sopro de Deus. Aí pegou um saquinho daquele de... Como é que bota aquele saquinho de plástico fininho? De din-din, pronto. Isso, do din-din. Aí fez...
palhaçada, né? Mas essa palhaçada leva, meu irmão, gente que você não faz ideia. Verdadeiras multidões querendo pegar o sopro de Deus. E se o cara tiver com mau hálito, ainda deve ser uma beleza, né? Aí se você vai levar para casa e chegar em casa, você vai estourar. Pá! O sopro de Deus vai inundar a tua casa. Se tivesse demônio mesmo, não tem, né? E o cara tivesse uma aula, o demônio, vou deixar que eu saio, já vou embora. Como é que é? Me dá aqui. Deixa eu ver. Eu gosto de ver essas coisas que as pessoas trazem, sabe? Diploma de dizimista. Diploma de dizimista. Ó. Aqui. Isso é um cara que chegou a receber diploma de dizimista assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Gente, olha só que coisa horrorosa. Seita universal do reino de Deus terá que devolver mais de 50 mil reais ao fiel. O juiz já deu a sentença, e mais uma indenização de 5 mil reais por danos morais. Deixa eu ver aqui. No processo consta que promessas extraordinárias, mirabolantes, eram feitas em troca de doações financeiras que o fiel teria que dar. Teria sido vendida a Edson Luiz, por exemplo, a chave do céu. Domingo cada um traz 1.000, mas você vai ganhar a chave do céu. A vítima também recebeu um diploma de dizimista assinado por Jesus Cristo. Olha, rapaz, conseguiram ir lá no céu e mandar o Senhor assinar. Oh. Com isso, as colaborações doadas mensalmente chegaram a tomar todo o salário desse fiel que tem um emprego de zelador. Que crueldade, hein? Uma pessoa que ganha pouquinho. Tomavam tudo do homem. Em virtude do agravamento de sua doença, Edson foi afastado do trabalho, estava doente. Aí o que ele fez? Passou a emitir cheques pré-datados a fim de fazer doações à igreja. Ele ainda fez empréstimos em um banco e vendeu um lote de terra que ele possuía por um valor irrisório para poder conseguir manter as doações à instituição religiosa. Em primeira instância, o juiz havia ponderado que a capacidade permanente Peraí, deixa eu abrir aqui que está torto. Que a incapacidade permanente do fiel só se deu a partir de 2001, quando houve sua interdição. Dessa forma, ele entendeu, né? Quem é o juiz, hein? Não dá o nome aqui, né? Está dizendo que quando ele começou a fazer cheque sem fundo para poder ter dinheiro para doar à igreja, ele já não estava com seu discernimento normal. A doença já tinha afetado a mente desse homem. Então todos os negócios jurídicos que foram realizados por ele são nulos de direito. E aí, juntamente com outros 2 desembargadores, determinou a devolução integral e mais uma quantia por danos morais ao homem. Está aqui, ó. Eu acho que isso é revista Veja, se não me falha a memória. Olha como encaixou dentro do que eu estou falando aqui. Viu? Bom, agora, veja, meu irmão, que para Deus o que consta é a fidelidade. Vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Olha como é importante para Deus a fidelidade, é o que conta. Então ele disse assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quer dizer que Deus via o quê? A fidelidade absoluta de Moisés. Salmo 101. Salmo 101, versículo 6.
Posso ler? O Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, aqueles que são fiéis à palavra. Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Ele nunca disse: muito bem, servo bom e bem-sucedido. Não. É servo bom e fiel. O que conta para Deus é a fidelidade. Abra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo disse assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que ele use todos os meios e maneira e encha o templo. Nem que seja enganando, distribuindo óleo, rosa, sal, enxofre, arrudo, diabo a quatro. Não. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a responsabilidade do pastor é ser fiel à verdade divina, é ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Talvez essa fidelidade até desagrade alguns membros da igreja, às vezes desagrada. Tem pessoas que já saíram dessa igreja porque não concordaram com o que eu estava pregando, que achou que eu estava mandando recado. Não, isso é comigo, isso é comigo. O pastor falou uma coisa, eu tenho certeza que está mandando recado para ele. Você acha que eu vou subir aqui para mandar recado para alguém? Primeiro que eu não sei da vida das pessoas. Segundo lugar, se tiver alguma coisa importante, até que seja uma exortação forte, eu esteja sabendo que você está errado, eu chamo você no meu gabinete e digo: olha, você está errado por isso, isso e isso. Abra teus olhos, porque senão você não é de Deus. Eu não preciso ficar mandando, eu jamais vou usar o púlpito para ficar mandando recadinho para A, para B ou para C. Jamais. Então talvez desagrade alguns membros da igreja, talvez desagrade algumas pessoas da família do pastor. Às vezes desagrada. Mas eu quero dizer para você, se você agradar a Deus, meu irmão, se eu agradar a Deus, eu serei um servo vitorioso. Você será um servo vitorioso. Agora, preste atenção uma coisa, viu? Essa fidelidade aqui não é apenas pregando. Não é apenas ser fiel na pregação, mas é também viver na palavra pregada. Não basta só ser fiel na pregação e viver o contrário. Tem que viver uma fidelidade à palavra que você prega. E eu quero terminar com duas passagens bíblicas que ilustram de uma maneira tremenda isso que eu falei. A primeira está em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 em diante. Olha como ilustra. O que Deus requer dos seus servos é a fidelidade. Então, disse Samuel a todo o Israel: eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quando me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, quer dizer, meus cabelos estão brancos, meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Testemunho contra Deus de que eu tomei o boi de alguém, de que eu tomei o jumento, de que eu defraudei alguém. A quem eu tomei um boi, a quem eu tomei o jumento, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi, das mãos de quem eu aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Me apontem e eu restituo o que eu tomei. Que fidelidade, hein? Me aponte um
que eu aceitei dinheiro para usar o dinheiro como uma venda e não enxergar os seus erros. Às vezes, quando um membro da igreja é uma pessoa rica, é uma pessoa influente, é uma pessoa que tem um dízimo alto, que dá boas ofertas, a pastorzada faz olhos grossos, faz vista grossa. Eu conheci um empresário em Recife, presbítero da igreja. E quando a esposa dele me contou como ele era, eu achava que o cara era um cristão de verdade. Eu digo, seu marido, pastor, o senhor não sabe o que esse homem já aprontou. O senhor não imagina o sofrimento que eu já tive com ele. De mulheres, se envolvendo com secretária na nossa empresa. Olha, o cara é o capeta. Eu digo, como é que ele é presbítero? Ah, porque ele é que mantém a igreja sozinho. Ele deixa comigo o aluguel pago. Aí o pastor, estou vendo nada, estou cego. Não, mas esse homem não é de Deus, não. É que ele é um crente carnal. E tem crente carnal? Deus que me livre. A Bíblia fala em homem natural e homem espiritual. Quer dizer, chegaram a criar a expressão, não, é crente, só que ele é um crente carnal. Não existe crente carnal, querido. Existe homem espiritual e homem natural. Versículo 4. Então o povo respondeu: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Deus é testemunha, Samuel, da tua fidelidade. Deus é testemunha da tua honestidade. Deus é testemunha da tua vida reta. Você nunca manipulou ninguém. Você nunca tomou nada de ninguém. Tem pastor que toma. Tem pastor que tira proveito da boa fé das pessoas para se dar bem ele mesmo. Eu aqui nessa igreja, quantas coisas eu já rejeitei. Já rejeitei. Porque eu não quero que amanhã alguém interprete mal e diga, ó, está se aproveitando. Está se aproveitando. Uma vez o irmão, ele está aqui essa noite. Quando eu ficava ali no apartamento ali, um calor, aí o irmão disse, pastor, vou botar um ar-condicionado aí. Eu não aceitei. Não, mas não quero, irmão, por favor. Hoje eu tenho aqui na suíte. Comprado por mim. Não era nada demais. Ele querer presentear o pastor com algo, não era nada demais. Mas como eu tenho cautela com isso. Para amanhã não dizer, ó, tá vendo? Tá se dando bem, ó. Tá tirando proveito de um, tá se completando com o outro. Viu? Eu não faço isso. Ou alguém aqui pode dizer o contrário? Alguma vez eu já defraudei alguém aqui? Alguma vez eu já tirei proveito da tua boa fé? Você já me viu alguma vez dormindo esplendidamente, dormindo eternamente berço esplêndido? Ah, o pastor, olha só, fica dormindo o dia todo, meu irmão, na boa, só tomando vitamina, um suquinho de laranja, um hambúrguer. Olha o cara, olha o cara. Eu conheci um pastor, entre aspas, e o irmão dele disse para mim, pastor, ele passou 2 meses comigo, o irmão. Ele disse, olha, vou mandar meu irmão para ir, para ver se, porque ele acha que tem chamada de Deus. Mas, pastor, comigo não dá certo, porque toda vez ele faz coisa errada. Pode ser que com o Senhor a coisa funcione. Já provou que não vai funcionar, né? Mas tudo bem, manda, ficou 2 meses comigo. 2 meses. Aí ele disse assim um dia, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca conheci um pastor tão dedicado, tão trabalhador como o senhor. Porque aqui eu estou vendo. O senhor acorda cedo, o senhor trabalha. Quando fomos abrir essa igreja aqui de Fortaleza, ele veio para cá comigo. Ele dirigia e observando o cara, né? Ele dizia, pastor, o senhor tem 50 anos de idade. Eu tenho quase a metade. Eu não consigo acompanhar teu ritmo. Ele dizia, o senhor parece um trator. E é mesmo.
que eu começava às 7 da manhã, voltava 11 horas para o apartamento. Ele dizia, eu não consigo acompanhar. Aí um dia ele disse, eu vou dizer uma coisa. Olha, o meu irmão é uma vergonha. Eu fico na casa do meu irmão, eu não vejo meu irmão pegar na Bíblia. Esse pastor, o meu irmão, ele acorda meio-dia. Aí toca o interfone, aí chama a empregada e diz, cadê o meu café? Meio-dia, aí traz café. Aí ela prepara o almoço lá para as 4 da tarde para eu ir acordando devagarinho. E almoçar às 4 da tarde. Isso é verdade, não é piada não. Olha aqui, ó. Olha a fidelidade desse homem aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Outro exemplo para a gente terminar do apóstolo Paulo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, olha o que Paulo disse: vós bem sabeis como que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Quer dizer, vocês são testemunha do meu procedimento, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, impulsionado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o que Paulo diz. Olha, eu estou sendo empurrado pelo Espírito Santo para Jerusalém. Eu vou. Não sei o que me espera lá. Só sei de uma coisa, que o Espírito Santo já me garantiu. Cada cidade que eu for, que me esperam é cadeia e tribulação, é prisão, é ser apedrejado, é levar surra de vara. É a única coisa que eu sei, mas eu vou. Que fidelidade extraordinária, Deus, hein? Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha a fidelidade desse homem. E nada eu considero a vida mais preciosa. Nada mais nesse mundo me atrai. Eu não tenho nenhum outro objetivo na vida. Paulo, você não tem objetivo de comprar uma casa própria, não. Você não tem um objetivo, Paulo, de morar numa fazenda, num sítio luxuoso? Não. Você não tem um objetivo de ter um carro? Não. Se Deus quiser me dar, tudo bem, que dê. Mas eu não tenho um plano para nada disso. Eu só tenho um objetivo na vida. Qual é, Paulo? Diz aí. Deve ser uma coisa tremenda, maravilhosa. Você está escondendo o jogo, né? Fala. Completar a minha carreira. Levar a bom termo a missão que eu recebi de Jesus para testemunhar ao mundo o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Este homem não teve igrejas lotadas. Esse homem passou fome. Esse homem apanhou. Mas esse homem foi até o último dia da sua vida pregando o evangelho da graça de Deus. Pastor, mas não disse que Paulo era um plantador de igreja? Era. Que a Bíblia diz assim, que Paulo ia, plantando igreja. Eu sou um plantador de igrejas. As pessoas que estão aqui nessa noite, e queira Deus todas elas sejam verdadeiramente convertidas, cada um de vocês é uma igreja. Cada um de vocês é uma igreja, somos nós, irmãos. Isso aqui não é igreja, é um templo. Por isso que eu disse ainda há pouco, igreja bem sucedida não é um prédio cheio de gente, lotado de gente. É gente
cheia de Deus, cheia do conhecimento da verdade, fiel à verdade sagrada. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia!